Em 16 de setembro de 2023, sem aviso, a Terra começou a emitir um som estranho e profundo, uma vibração baixa que reverberava por toda a crosta. Isso ativou alarmes sísmicos em várias partes do planeta. Durante 9 dias, o mundo pulsou com esse ritmo assustador, e os cientistas não faziam ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, em outro ponto do globo, um verdadeiro desastre se desenrolava na Groenlândia. Não se tratava de um terremoto. Isso os cientistas já sabiam pela regularidade do ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantes que se movem e deslizam sobre o magma, é comum que, ao se chocarem ou friccionarem, liberem grandes quantidades de energia que resultam em ondas de choque pela Terra, o que chamamos de terremoto. Esses tremores são captados por sismômetros como pequenos estalos ou ruídos baixos e irregulares. Em um terremoto típico, essas ondas incluem uma variedade de frequências, uma mistura caótica de sons graves e agudos, como se alguém tocasse todas as teclas de um piano ao mesmo tempo. O que aconteceu na Groenlândia, no entanto, era muito diferente. Os sinais captados não tinham essa mistura. Tratava-se de uma frequência constante, como se uma antiga máquina estivesse ativada sob a terra, repetindo uma nota como um toque ameaçador. Era como se apenas uma tecla de piano estivesse sendo pressionada continuamente, gerando um som repetitivo e sombrio. No entanto, o que ouviram não era causado pelo movimento desordenado das placas tectônicas, mas sim por um fenômeno jamais visto pelos sismólogos. Os dias passaram, e o som misterioso continuava, repetindo-se a cada 90 segundos e ecoando ao redor do mundo. Desesperados por respostas, os sismólogos reuniram uma equipe internacional de 68 pessoas de 15 países. Juntos, analisaram dados sísmicos, imagens de satélite e realizaram cálculos avançados por dias até descobrirem o verdadeiro culpado: a água. Tudo aconteceu em uma região remota do leste da Groenlândia, cheia de fiordes, braços estreitos de mar entre altos penhascos, como vales profundos preenchidos com água. Em uma dessas áreas, cercada por picos e águas congeladas, o tempo parecia parado, quase intocado. Até que um dia, uma colossal avalanche aconteceu no Fiord Dixon, onde uma montanha de mais de 1.200 metros de altura desmoronou. Imagine um enorme pedaço da montanha desabando e caindo no fiord abaixo, lançando uma quantidade apocalíptica de rochas e gelo na água. Cerca de 25 milhões de metros cúbicos de destroços, o suficiente para encher 10.000 piscinas olímpicas ou 10 vezes o tamanho da Grande Pirâmide de Gizé, foram despejados com tamanha força que desencadearam um tsunami de 110 metros de altura, maior que a Estátua da Liberdade. Essa onda gigantesca ficou presa no fiord, sendo comprimida entre os penhascos estreitos, como água agitada em uma banheira fechada. Por 9 dias, o mega-tsunami continuou a reverberar, produzindo o som ritmado que ecoava pelo planeta. O choque era tão intenso que as ondas sísmicas se espalharam profundamente pela crosta terrestre, fortes o suficiente para serem detectadas por sismômetros em diferentes continentes. Foi um evento tão raro e sem precedentes que deixou a comunidade científica sem palavras. Esse fenômeno foi o resultado de uma combinação única de fatores. Um glaciar enfraquecido por anos de aquecimento não aguentava mais o peso da montanha acima. A catástrofe era inevitável e abalou a Terra profundamente. Embora a área fosse desabitada, barcos de turistas que passaram por lá 2 dias antes escaparam por pura sorte. Contudo, o tsunami destruiu um local inuit que permaneceu intocado por mais de 200 anos e também levou cabanas de uma estação de pesquisa a quase 45 metros de distância. Esse evento mostrou como desastres naturais podem ser devastadores e acontecer em lugares inusitados. Em outro ponto, no litoral da Califórnia, a comunidade de Rancho Palos Verdes está passando por um problema semelhante, onde o solo está se movendo tão rapidamente que está destruindo casas. A região, conhecida por sua geologia única, é construída sobre solo argiloso e situa-se em uma falha geológica, tornando-a vulnerável a deslizamentos. Durante anos, os moradores se adaptaram, construindo casas sobre vigas ajustáveis para acompanhar o movimento lento da terra, mas a situação piorou drasticamente. Em um ritmo nunca antes visto, o terreno agora se desloca a quase 30 centímetros por semana. Isso transformou a região de um refúgio costeiro idílico para uma zona de desastre, com ruas rachadas e casas se partindo ao meio. Serviços como gás e eletricidade foram desligados para evitar acidentes maiores,
e a área de Portuguese Bend é a mais afetada. Apesar de tudo, muitos moradores estão determinados a permanecer, investindo milhares de dólares em equipamentos para estabilizar suas propriedades, como geradores e sistemas de drenagem de água para conter os deslizamentos. Especialistas dizem que cerca de 40% dos Estados Unidos estão em risco de sofrer com atividades de deslizamento, uma estatística alarmante que exige preparação e vigilância. Esse episódio ressalta a fragilidade humana diante das forças da natureza e como é essencial estarmos sempre atentos.